Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter nesse vídeo é te trazer a atualização sobre Borré no estádio Beira-Rio. A estratégia que a direção está usando é para tentar trazer o cara de um jeito ou de outro, numa situação ou em outra, com o Werder Bremen, Frankfurt, empresário do jogador e tudo mais. Eu sei, você está incomodado, mas a verdade é que nós precisamos dar um F5 e te passar, olha, é isso que estão falando, que estão nos passando. Antes eu preciso tirar uma boa notícia. Cara, nós estamos na metade de janeiro, tu ainda não pagou o teu IPVA? O governo brasileiro, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tá dando de 6% até 24% de desconto para quem é bom motorista. Cara, no mínimo 6% de desconto tu tem para pagar à vista. Mas JB não tem como pagar à vista? Calma! Na Zapay, aqui embaixo, na descrição, no primeiro comentário, tu baixa esse app, que só para baixar é gratuito. Tu vai consultar lá pela placa todos os débitos do teu veículo, multa, IPVA, licenciamento. Bom, olha só, baixou lá. Foi fazer o pagamento? Dá para fazer em 12 vezes no cartão. Aproveita esse desconto que o governo está dando e parcela em 12 vezes no cartão via Zapay. E para ficar melhor tem meu código JBFilho20. JBFilho20. É básico. Tu tem 20% de desconto na hora do pagamento. Desconto do governo, desconto do JB, ainda parcelamento em 12 vezes no cartão. Baixa a Zapay e roda tranquilo para não te incomodar. Gente, vamos lá. Primeira situação aqui é o seguinte, tá difícil saber quando é que nós vamos ter um ponto final na novela Borré, tá? No começo de semana a gente tinha, não foi só eu que dei, o Lucas Dias, que tem um canal maravilhoso aqui, Lucas Dias Repórter, Tiger Junk no canal A Dupla, os guris do Voz do Gigante, qualquer baldaço, qualquer setorista de Inter tinha informação. Olha, o Inter está dizendo que até o final de semana deve ter um final da novela Borré. Nós já invadimos o final de semana, estou gravando aqui no começo da madrugada de sábado e a verdade é que, pelo menos ainda, nós não temos nenhum sinal de fumaça branca, nenhum anúncio perto de acontecer. A viagem do presidente deu uma esperança, deu uma expectativa, mas quando o presidente chega, todo mundo diz, avançou, negócio... Mas, na verdade, nós não temos ainda uma situação de, tá finalizado. Pelo contrário. A sexta-feira foi do técnico do Werder Bremen dando entrevista coletiva, dizendo não, o Borré não mudou em nada o seu comportamento, tá treinando igual, pra mim tá bem, e ele vai pro jogo domingo na volta da Bundesliga que tava parada. A outra questão o diretor de futebol dos caras voltou a dar entrevista coletiva, voltou a falar sobre o Borré, porque assim como lá, assim como aqui, lá também só se fala nesse assunto, e ele disse, olha, não existe nenhuma negociação com o Inter de saída. Há uma proposta para o jogador que a gente sabe que chegou no Frankfurt, mas o Inter não veio falar conosco. E a verdade é que essa declaração ela tem uma parcial de verdade, aliás, tem muito fundo de verdade. Quando ele diz que não quer liberar, quando ele diz que não... é pressão normal da história. Mas a verdade é o seguinte, o Internacional não está negociando com o Werder Bremen. E isso é estratégia do Inter. O Inter fala apenas com o Frankfurt e diz assim, eu falo com quem tem os direitos do jogador. Se o jogador está emprestado para outro clube, é o Frankfurt que tem que ir lá e pedir a volta dele, conseguir convencer os caras a voltarem, e aí ele vem para mim. E o Inter diz que está fomentando essa história no bastidor, falando com o Frankfurt para o Frankfurt, entre alemães, se entenderem lá com os caras em Bremen, com o Werder Bremen. O que eu posso te passar dessa situação de estratégia? O Inter diz que só fala com Frankfurt, não fala com Werder, por um motivo importante. Embora não vai ser admitido nem essa estratégia no microfone, nem necessariamente vão contar o porquê, mas cara, se o Inter chega direto no Werder Bremen, o Werder Bremen vai chegar e vai dizer, eu quero 3 milhões de euros. O Bild, que seria o termo correto, pelo que me falaram, os alemães que entendem a história, que é o jornal famosérrimo lá, deu declarações dizendo, olha, os caras querem 2 milhões de euros. 2 milhões de euros nós estamos falando aí de mais de 10 milhões de reais por 4, 5 meses úteis que o Werder Bremen teria para utilizar o cara. O Inter está dizendo, não, eu tô no Frankfurt e tô fazendo a pressão pro Frankfurt conseguir essa liberação, porque já tá pagando 5 milhões de euros pros caras. O Inter paga quase 30 milhões de reais na operação pra vinda dele, pagando pro Frankfurt, já pagou o salário e mais o salário do Borré, que é maior aqui do que é atualmente no futebol alemão. Então assim, já é uma operação mega caro. O Inter não quer colocar mais dinheiro. E até onde se fala no Inter, não são os 300 mil euros que estavam falando na Argentina. O Inter diz que não vai pagar os 2 milhões de euros como é especulado e diz que até seria menos um pouquinho, mas que também não é só 300 mil, porque alguém vai dizer, pô, o Inter tá demorando todo esse tempo por, sei lá, 300 mil euros, 1,5 milhão de reais, que é o valor que tu paga, vai pagar e tal. O Inter tá dizendo que não é. Enfim, essa negociação tá muito confusa. E até por isso,
não se descarta que o Borré, que já tem tudo apalavrado com o Inter, tá? Ninguém me garantiu que ele assinou um documento com o Internacional, até porque pré-contrato ele não pode assinar, só pode assinar um pré-contrato estando 6 meses do final do vínculo dele com o Frankfurt, que é o time principal. Ele pode assinar uma espécie de termo de compromisso, com uma multa caso ele não cumpra o seu termo fixado, algo assim, fazer alguma composição. Mas existe um mundo, existe um cenário que o Inter consiga fechar tudo com ele, com o Frankfurt, que já está fechado, mas deixa tudo alinhado e, obviamente, documentado em algum papel, tem que ter, sei lá, um guardanapo escrito isso, e aí diz o seguinte, olha, eu vou aguentar, vou segurar e tu vem na metade do ano. Mas essas são as estratégias. O Inter, estrategicamente, não fala com o Werder Bremen, porque sabe que o valor vai ser impagável se for direto nos caras, tenta viabilizar o negócio em Frankfurt para que os caras façam a ponte lá na própria Alemanha, porque eles se entendem, vocês são alemães, vocês se entendem, aquela história, e tenta fazer isso. Se não der, não tem outro jeito. Fica com Alário aqui, Alário, Enervalência, e não tá mal, né? A chance, inclusive, de prender um Pedro Henrique numa dessas, né? Não libera um Borré, porque daí o Pedro Henrique sabe jogar por ali, e aí na metade do ano, aí sim, tem o Borré. Que o Borré vai vir pro Beira-Rio? O negócio tá acertado para ele vir pro Beira-Rio. A dúvida é só saber se a estratégia do Inter vai funcionar ou se vão esperar até a metade do ano. Aquela história que eu sempre digo para vocês. Futebol, tudo pode acontecer. O cara pode fazer tudo isso e rodar no exame médico, pode fazer tudo isso e o Inter perder ele no aeroporto porque alguém atravessou. Cara, tudo pode acontecer no futebol. Mas, por enquanto, o que nós temos é isso. Ninguém sabe o final dessa novela. Existe uma estratégia sendo executada e a tentativa é um alemão para o outro alemão falar com outro alemão. Agora, se não der, é só na metade do ano. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.